Olá! Nós queremos dar as boas-vindas a todos os alunos da FAECAD a mais um semestre do curso de Bacharel em Teologia. Especialmente queremos dar as boas-vindas também a vocês, a nossa primeira aula de Filosofia Antiga e Medieval. Começando a nossa exposição, nós queremos apresentar para vocês a nossa ementa da disciplina de Filosofia Antiga e Medieval. Em primeiro lugar, nós vamos fazer uma exposição ao longo desse semestre sobre o pensamento filosófico grego. Nós estaremos tratando exatamente do período das origens do pensamento filosófico grego, das origens da filosofia, até o personagem, um filósofo chamado Plotino. Nós vamos tratar exatamente sobre os pré-socráticos, depois nós vamos falar de Sócrates, trataremos sobre os sofistas que foram os grandes adversários e contrários aos princípios, aos padrões da filosofia honesta apresentada como proposta de Sócrates. Depois falaremos sobre Platão e a seguir falaremos sobre Aristóteles. Entraremos na corrente filosófica dos estoicos, ecléticos, e daí nós falaremos também sobre os maniqueus, os seguidores de Mani, quando nós estaremos tratando, e já chegando na Idade Média, passando pela patrística, estaremos tratando sobre o neoplatonismo, o ceticismo, o cinismo, o epicurismo, que já é identificado lá na Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo mesmo debatia com os seguidores de Epicuro, ou seja, os filósofos estoicos e epicureus. Eles estão presentes no Novo Testamento. Nós vamos também estudar autores e obras principais, bem como o significado no pensamento grego, o significado do pensamento grego para o mundo ocidental. É bom a gente levar em consideração que a filosofia que nasce na Grécia é a filosofia que influenciou o Ocidente, influenciou até o Oriente. Mas é bom a gente pensar também o seguinte, que no Oriente também se produzia filosofia, e provavelmente antes mesmo do advento da filosofia grega. Mas o nosso foco, já que nós temos essa nossa visão ocidental, é justamente trabalharmos essa perspectiva da origem da filosofia a partir da Grécia, que é realmente o berço filosófico mais famoso, embora não se desconsidere nenhuma outra filosofia, especialmente aquelas que nascem do Oriente Antigo. Pois bem, nós vamos também, na sequência, além de estudar os autores e as obras principais, nós vamos estudar também o significado do pensamento grego para o mundo ocidental e estudar o pensamento filosófico cristão da época medieval. Vocês sabem o seguinte, vocês sabem que toda a educação da Idade Média, a filosofia, o pensamento foi totalmente estruturado a partir da filosofia grega e mais basicamente a partir do neoplatonismo, influência direta de Platão. Daí, nós vamos avançar um pouco mais na nossa reflexão na medida em que a gente estudar o pensamento filosófico cristão da época medieval e vamos também tratar sobre as épocas, os períodos áureos em que a filosofia teve o seu destaque, contribuindo com a produção do pensamento teológico. Por exemplo, na patrística, na escolástica, vamos identificar momentos, autores, obras específicos. E é bom a gente lembrar que uma certa parte da Idade Média houve a chamada invasão dos árabes, dos mouros. Eles tomaram a Península Ibérica. E eles, então, também influenciaram na estruturação da filosofia, do pensamento filosófico desse período, especialmente porque eles é que traduziram os textos de Platão e de Aristóteles. Eles pegaram os principais textos da filosofia grega, e eles, então, traduziram inclusive para as línguas, para os idiomas dos países os quais eles invadiram. Então, nós vamos tratar sobre o pensamento árabe, sobre o pensamento judeu, o significado do pensamento medieval, tratando dessa relação entre o antigo e o moderno, e vamos fazer uma leitura e interpretação de textos filosóficos medievais. A nossa bibliografia básica
está exposta aí juntamente com a ementa aqui na plataforma. Então é importante que vocês darem uma olhada, porque ela está bastante clara, bastante explícita. Os autores com os quais nós pretendemos apresentar para vocês como referência são, por exemplo, Batista Mondin, no seu curso de filosofia, Os Filósofos do Ocidente. Também tem o número 1 e tem o número 2, uma edição de 2014 e 2015, também de Batista Mondin. Diógenes Allen e Eric Sprinted, Filosofia para Entender Teologia. Essa é a nossa principal obra. É o livro-texto no qual as nossas aulas, na sua grande maioria, estarão baseadas. Então, nós estamos elegendo esse texto, Filosofia para Entender Teologia, porque nós entendemos que ele está bastante assim conectado com o curso que nós estamos ministrando, que vocês estão estudando. Então, o nosso livro-texto, no qual as aulas estarão baseadas, será esse livro-texto, Filosofia para Entender Teologia, de Diógenes Allen e de Eric Sprinted. São 2 autores. Temos também a bibliografia complementar, em que nós vamos apresentar aqui o livro de Aristóteles, que é Organon. É uma obra clássica muito importante no conhecimento da filosofia. Vamos falar de uma autora também muito famosa, que é Marilena Chauí, cuja obra é a Introdução à História da Filosofia. Também a obra de Etienne Gilson, que é Filosofia na Idade Média, e de Bertrand Russell, História do Pensamento Ocidental, A Aventura dos Pré-Socráticos a Wittgenstein. Só para vocês verem, olha que viagem no terreno da filosofia. Também Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego. Então são essas as obras que nós apresentamos para vocês como referências, tanto da bibliografia básica como da bibliografia complementar, tendo elegido, obviamente, o livro Filosofia para Entender Teologia, de Diógenes Allen e Eric Sprinted, que é o livro-texto no qual as aulas estarão baseadas. Na nossa aula de hoje, nós vamos, então, seguindo a nossa ementa, já começar falando introdutoriamente sobre os filósofos pré-socráticos. Quais foram os filósofos pré-socráticos? Foram vários filósofos. Evidentemente, nós vamos mencionar aqueles que são os mais importantes. Na nossa sequência, e evidentemente nós não vamos esgotar esse sumário, essa sequência, esta estrutura na aula de hoje, mas nós pretendemos falar nas próximas aulas, começando a partir da aula de hoje, sobre a origem da filosofia. E aí estaremos tratando sobre os filósofos pré-socráticos, falaremos sobre a escola jônica, onde nós vamos tratar de Tales, de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes, que também era de Mileto. Nós vamos, então, tratar da síntese do pensamento desses autores, que são autores importantes. Depois nós vamos falar sobre a escola pitagórica, onde nós vamos tratar sobre o pensamento de Pitágoras e Filolau. Lembrando que Pitágoras é o famoso matemático também, filósofo matemático, e que elaborou o célebre, o conhecidíssimo, universal Teorema de Pitágoras. Falaremos também sobre a escola eleata, em que nós vamos falar sobre os filósofos pré-socráticos Parmênides, Heráclides e Zenão de Eleia. E falaremos sobre a escola da pluralidade, cujos representantes são Empédocles, Anaxágoras de Clausomena e os famosos filósofos atomistas. Hoje, obviamente, nós vamos até a escola jônica. Falaremos sobre Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Na aula seguinte, nós continuaremos com a escola pitagórica e, na sequência, falaremos sobre as outras escolas. Pois muito bem, falando então sobre os fundamentos, as bases, as origens da filosofia, no século IV a.C., a atual Grécia, a Grécia de hoje, estava constituída por diferentes polis. Polis eram as chamadas cidades-estados. Eram várias cidades que eram independentes, elas funcionavam como nação. É como se fosse assim, Duque de Caxias era uma cidade-estado com seu próprio soberano, com seu rei, com seu príncipe e com a sua própria composição política, social, com a sua estrutura própria de estado. Então eram cidades-estados independentes que funcionavam como países e todos falavam o mesmo idioma, porque eram do mesmo grupo étnico.
mas eram cidades independentes, como se Caxias fosse uma nação independente do Rio de Janeiro, de Petrópolis, de Friburgo, etc., de Nova Iguaçu e assim sucessivamente. O que acontece? Então, nesse século IV, a Grécia estava constituída por essas polis, essas cidades-estados, e as três principais, as mais fortes, aquelas que eram culturalmente, politicamente mais poderosas e mais influentes e que formavam a opinião e a cidadania, eram exatamente as cidades de Mileto, de Esparta e de Atenas, que são as cidades, especialmente Esparta e Atenas, são muito mencionadas nos filmes, os chamados filmes épicos. Por exemplo, 300, filme que a gente viu, e os famosos antigos heróis mitológicos da Grécia Antiga, como Aquiles, como Hércules, os 12 trabalhos de Hércules, tudo isso faz parte da mitologia. É um período anterior à filosofia, conforme a gente vai ver adiante. E o que acontece? Na medida em que essas principais cidades-estados se organizaram, se estruturaram, elas começaram a lançar mão de pensadores, de estudiosos, de pessoas que tivessem capacidade de estruturar, de montar os fundamentos, as bases, a estruturação de todo um Estado, de uma nação, para que eles pudessem, de alguma maneira, se fortalecer em termos de comércio, de economia, de poderio bélico, de estruturas de combate, de exército, das suas marinhas, e por aí vai. O que isso provocou? Essa necessidade de organização como Estado, como nação, acabou provocando o aparecimento dos primeiros fundamentos científicos da história através da filosofia. Ou seja, começou-se a estimular a curiosidade, o desejo de pesquisa, de investigação. E aí, a origem da filosofia, que vem exatamente dessa composição estrutural das cidades-estados, e cujas principais cidades seriam Mileto, Esparta e Atenas, essa origem da filosofia deve-se também a diversos fatores correlatos, alguns já até mencionados aqui. Por exemplo, um fator ligado diretamente ao fator econômico, que é o comércio. Como é que o comércio se desenvolve? Através do contato com outras culturas, que permitiu o intercâmbio de ideias, permitiu a troca, a composição, o intercâmbio de culturas e pensamentos diferentes. Outro fator relacionado à origem da filosofia foi a chamada divisão da sociedade. A sociedade começa a se dividir em nobres, em servos, em mulheres, crianças, e esses aí estavam no nível mais baixo da pirâmide social, né? Mulheres, escravos e crianças estavam lá embaixo. A gente sabe disso. Inclusive, na própria Bíblia havia também essa distinção. As mulheres e crianças não eram contadas nos tempos de Jesus. Lembra disso? Outro fator relacionado à origem da filosofia foi, pasmem, a questão também da liberdade religiosa. A gente sabe que, por exemplo, a Grécia é o berço da democracia. O que quer dizer a palavra democracia? Vem de demos, que quer dizer povo, e cracia, que quer dizer força, governo, poder. Então é governo do povo. Até hoje a gente não consegue entender muito bem o que é essa tal dessa democracia, né? Especialmente aqui na nossa realidade brasileira. É tudo muito complicado. O fio que separa a liberdade da libertinagem, do abuso da liberdade, é muito tênue. A zona é muito cinzenta, é muito nebulosa. Então é muito difícil a gente conseguir identificar o que é democracia dentro da concepção grega e o que seria democracia na concepção de hoje. Será que a democracia não é uma utopia? Bom, uma coisa é certa, a gente não sabe muito bem o que é essa tal de democracia e a gente está tentando desesperadamente descobri-la, encontrá-la e praticá-la. Mas é o que a gente conhece. E, pelo menos na minha opinião, ainda é o melhor modelo, o melhor sistema de governo, o governo do povo. Mas vamos lá. Dentro de uma sociedade dita democrática, é preciso que haja o direito de alteridade ou de liberdade de opinião, que as pessoas digam aquilo que pensam
e, ao mesmo tempo, que elas assumam responsabilidade por aquilo que elas pensam e aquilo que elas expressam, aquilo que elas dizem. E dentre esse preceito de liberdade, de democracia, está a liberdade religiosa. E naquela época já se defendia também a liberdade religiosa. Tanto é que você vai verificar que a Grécia tinha um verdadeiro panteão, ou seja, uma variedade enorme de deuses. Correto? Você deve estar lembrado daquele momento em que Paulo esteve em Atenas e ele pregando o monoteísmo, ele entrou numa linha de contestação, numa área de contestação do panteão da Grécia, que continha exatamente aqueles deuses todos. E aí Paulo vai, inteligentemente, menciona o Deus desconhecido. Você lembra bem disso? Essa liberdade religiosa existia por não haver, e ela caracterizava que não havia lá naquelas cidades o chamado monopólio religioso. Então, existia a chamada tolerância e respeito às opiniões alheias, pelo menos dentro da concepção daquela época, né? Era uma época muito difícil, onde havia muita brutalidade, onde as pessoas tiravam a vida das outras com muita facilidade. Coisa que em alguns segmentos hoje não está muito diferente, né, gente? É bom levar em consideração que a população está muito mais avançada, tal, desenvolvida, tem muita gente, mas parece que esse instinto de barbárie permanece o mesmo. Bom, a origem da filosofia é descrita na história de uma forma bastante peculiar, especialmente quando a gente se refere à filosofia grega. A sua origem é descrita como uma espécie de transição do mito, do antigo, daquelas concepções lendárias de mundo, daquelas visões completamente mitológicas, míticas, alegóricas, antigas, para uma visão nova de racionalidade, que eles classificam como o famoso logos, para a descoberta da palavra, da sabedoria. Logos sintetiza muita coisa, logos sintetiza a razão, sintetiza a palavra, sintetiza a sabedoria. E aí é que nós vamos perceber, gente, a grande influência da filosofia grega, mais especificamente do platonismo ou do neoplatonismo, na cosmovisão que deu origem, que concebeu o Novo Testamento, gente. Não tem como negar que o Novo Testamento foi influenciado pelo platonismo, pela filosofia grega. Isso é ponto pacífico. Agora, é interessante observar que, por exemplo, quando você começa a ler sobre a história da Grécia, você começa lá na Ilíada e Odisseia de Homero, você começa a ler todos aqueles textos fantasiosos, denotando a origem do universo, aquelas coisas assim muito míticas, muito antiquadas. Eu sei que de repente há um hiato aí na história, a gente não sabe qual é. Eu sei que de repente aparece um homem super inteligente, refletindo sobre a natureza, sobre o cosmos, sobre o universo, e já completamente destituído daquelas visões mitológicas, daquelas visões míticas antiquadas, bypassadas. Exatamente isso. Então, a origem da filosofia é descrita como transição do mito para o logos. Isso chama a nossa atenção. O que é isso? Isso, na verdade, é o esforço intelectual para encontrar uma explicação sobre o cosmos. Parece que, em dado momento, as pessoas daquela época se cansaram de continuar passando para seus filhos e para os seus netos, para seus bisnetos, para os seus tataranetos, aquelas mesmas lendas, aqueles mesmos mitos, aquelas mesmas histórias que passavam de geração em geração através da tradição oral. E aí que as pessoas começaram a raciocinar. Existe alguma coisa acima disso? Não pode, isso tá fantasioso demais, está lendário demais. E aí é que, de repente, começa a se fazer um esforço intelectual imenso para se encontrar uma explicação sobre o cosmos. O que é o ar, o que é a água, o que é o vento, o que é a chuva, o que é a tempestade, o que é o furacão, o que é a poeira, o que é a terra, o que são os rios. Então tudo isso começa a turbinar o cérebro
que é a grande usina de produção do conhecimento do ser humano. E os gregos fazem uso dessa usina do cérebro de forma bastante marcante na história. Por quê? A origem da filosofia, que é descrita como transição do mito para os logos e que representa esse esforço intelectual para encontrar uma explicação sobre o cosmos, será marcada por um fato, o fato de que a razão substitui as explicações mitológicas. Daí é quando nós, então, estudamos sobre os filósofos pré-socráticos. Quais eram as máximas desses filósofos pré-socráticos? Evidentemente, essas máximas, o seu foco de estudo, de pesquisa, eu diria até que ele é pré-científico. É pré-científico porque eles eram muito voltados para o mundo físico. Os pré-socráticos, nesse estudo do mundo físico, nesse estudo do cosmos, eles se concentraram em duas questões, em duas perguntas básicas. A primeira pergunta é: qual é a origem da matéria ou o princípio da natureza? Qual é a origem da matéria ou o princípio da natureza? A segunda pergunta é: qual é a autêntica realidade? E aí vamos desdobrar essas duas perguntas? Qual foi a primeira pergunta? A primeira pergunta foi: qual é a origem da matéria ou o princípio da natureza? E aí, dependendo das escolas filosóficas, haverá diferentes respostas. Porque alguns entendiam que o elemento que dava origem à matéria, ou que era o arqué, o princípio da construção da natureza, alguns diziam que era o fogo. Outro aparece e vai dizer que é a água. O outro entra em cena e vai dizer que é o apeiron, que é o indivisível. E por aí vai. E com relação à pergunta, qual é a autêntica qual é a autêntica realidade? A resposta é: o que nos oferece os sentidos ou o que nos oferece a razão? E aí alguns vão dizer o seguinte: a realidade você encontra nos sentidos, no tato, no paladar, no olfato, na audição. E aí outro vai dizer o seguinte: não, a realidade você vai encontrar aqui, no cérebro, na razão, na racionalidade. E aí vocês já perceberam, conforme isso, como isso aí deu pano para manga, né? Como é que isso aí gerou discussão. Daí, falando ainda sobre os filósofos pré-socráticos, nós vamos verificar que no século 6 a.C., século 6 a.C., a atual Grécia ela estava constituída pelas chamadas polis, né? Pelas chamadas polis. Seria Mileto, Esparta e Atenas. Aliás, deixa eu fazer uma correção aqui, no século IV. Eu falei século VI. Daí, começam a surgir as chamadas escolas. Uma das escolas qual é? É a escola jônica ou escola milesiana. Por quê? Escola jônica ou milesiana? A jônica porque lá existiam os filósofos que eram jônios. E milesiana porque existiam os filósofos que eram de Mileto. E esses filósofos, eles tinham uma marca específica, uma característica. Eles eram considerados monistas. O que é monistas? Eles advogavam que a verdade estava apenas em uma corrente, um pensamento específico. Então, eles tentavam cativar todos para que tivessem essa unidade, esse monismo, esse pensamento homogêneo. Eles não defendiam a heterogeneidade, a diversidade de pensamento. Então, eles queriam trabalhar a homogeneidade do pensamento. E aí a gente vai perceber, de certa maneira, essa influência lá no Novo Testamento, né? Quando Paulo vai dizer sobre um só corpo, uma só fé, um só batismo. Percebe-se que Paulo era também influenciado pelo neoplatonismo, gente. E não só Paulo, como todos os escritores do Novo Testamento. Daí, esses filósofos monistas eram quem? Eram Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes. Evidentemente, houve outros, mas esses são os mais importantes, os mais mencionados na história. E é por isso que nós escolhemos eles. Quem eram eles? Na verdade, eles eram físicos. Físicos no sentido assim mais primitivo do termo, tá, gente? No sentido mais alquimista do termo. O interesse deles
estava centrado mais em compreender de que a matéria, ou arqué, o princípio, seria composta a natureza. Qual é o elemento básico, o elemento fundamental que compõe, que constrói, que edifica, que fundamenta a natureza? Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes, esses pré-socráticos, eles então procuram substituir as chamadas explicações antropomórficas dos mitos por elementos naturais. Aqui que começa o processo de transição. Presta atenção, nós temos mitologia, os escritores, os produtores da era mitológica, depois nós temos os pré-socráticos e depois nós temos os socráticos. E é a partir de Sócrates que vai haver dos pré-socráticos que começa a haver uma virada. Esse é o período de transição da mitologia para a filosofia. Quando a gente chega em Sócrates, tudo muda. Por quê? O alvo da reflexão já não é mais como defendiam, como argumentavam, filosofavam os pré-socráticos. Enquanto os pré-socráticos eram muito focados na terra, na água, na natureza, no vento, no espaço, nas estrelas, no sol, no fogo, na luz, na lua, enquanto eles eram focados no universo físico, material, os socráticos eles são focados muito mais na interioridade humana. Eles olham mais para dentro do ser humano. Então, quer dizer, o universo de pesquisa e a ênfase de pesquisa já é outra, de investigação filosófica. Então, é quando há uma substituição, isso aqui no período pré-socrático, das explicações antropomórficas dos mitos, daquelas famosas lendas lá de Ilíada e Odisseia, de Homero, as viagens de Ulisses, aquelas coisas todas que vocês já conhecem, que são explicações antropomórficas dos mitos. Os mitos são tentativas lendárias de explicar uma realidade aparente. Isso é substituído pela análise, pela pesquisa, pelo estudo dos elementos naturais. Daí, gente, nós temos aí o nosso primeiro representante dos filósofos jônicos, milesianos, da corrente monista, que é Tales de Mileto. Ele teria vivido entre 624 a 546 a.C., aproximadamente. Os escritores que escrevem sobre Tales de Mileto e que narram a sua trajetória dizem, em síntese, o seguinte, que ele era um sujeito inquieto, ele era viajante, ele gostava de ir a muitos lugares, mas ele estava sempre ansioso, inquieto por descobrir alguma coisa nova, por dialogar, por trocar conhecimentos. Ele também era matemático, era astrônomo e era político, só para você ver. O foco dele era a origem da natureza. Ele dizia o seguinte, que a origem da natureza é um processo natural e previamente determinado. Então o camarada já lança aí as bases do chamado determinismo, que é um ramo da filosofia. Ele afirmava que todas as coisas que existem surgiram da água. Está lembrado que o apóstolo Pedro, numa das suas epístolas, ele menciona que tudo aquilo que existe surge das águas? Percebe aqui a influência, ou direta ou indireta, de Tales de Mileto sobre o apóstolo Pedro? Verifica lá o texto bíblico. Está em uma das cartas do apóstolo Pedro, uma das epístolas universais. Interessante que Tales de Mileto, ele previu, gente. Isso é fantástico. Ele conseguiu prever, sem nenhum recurso científico naquela época, sem aquele negócio que você olha assim, é telescópio, né? Nada disso. Ele previu um eclipse do Sol. Isso em 585 a.C. Isso aconteceu, supostamente, viu? Supostamente isso aconteceu. Aristóteles, mais tarde, o filósofo da era socrática, ele vai dizer nos seus escritos que Tales teria sido o primeiro filósofo físico, ou o primeiro físico equivalente a filósofo. O segundo dessa tríade é o famoso Anaximandro, que teria vivido entre 610 e 545 a.C. Uma afirmação dele é a seguinte,
O elemento originário é indeterminado e eterno. Olha, parece uma relação com Deus, hein? Que ele vai chamar do apeiron. E aí ele fala uma coisa muito interessante. Um dos fragmentos que sobraram dos textos de Anaximandro, ele diz assim, ó, aspas, onde as coisas têm sua origem, aí ocorre sua dissolução, segundo a necessidade, pois pagam reciprocamente a penitência por sua injustiça, conforme a ordem do tempo. Ele vai dizer o seguinte, o cosmos é dependente de forças polares primordiais ou idênticas. O cosmos é dependente de forças polares, em polos distintos, primordiais, primitivas ou idênticas, semelhantes, parecidas. E aí ele começa a trabalhar. Ó, calor, frio, um depende do outro. Água, terra, um depende do outro. Masculino e feminino, um depende do outro, senão a humanidade não existe. E ele então diz, olha, nós temos o apeiron, nós temos os opostos e nós temos o mundo. Atribui-se, gente, a Anaximandro inúmeras investigações, inclusive a afirmação lá na era pré-socrática de que a Terra é esférica, de que a Terra é redonda. Consegue compreender isso? Interessante, né? Pois bem, o terceiro dessa tríade de filósofos pré-socráticos é Anaxímenes, que teria vivido entre 585 a 524 a.C. Ele diz uma coisa muito interessante, ele diz o seguinte, a substância determinada e infinita como elemento primeiro é o ar. Então, olha só, uns achavam que o universo, que o mundo, que o planeta, que o cosmos teria surgido da água. O outro vai dizer que surgiu do ar. O outro vai dizer que surgiu do fogo. Ou seja, eles vão tratando exatamente das origens, elegendo um dos quatro elementos. Daí, Anaxímenes diz o seguinte, o ar é divino e gera divindades a partir de si. Olha a concepção neotestamentária e também até veterotestamentária do Espírito sendo apresentado como vento. No Antigo Testamento é ruá e no Novo Testamento é pneuma, que dá origem à palavra pneu. O pneu é alimentado com o quê? Com vento, com ar. Jesus Cristo, quando se refere ao Espírito Santo, ele disse, o vento sopra para onde quer, ouve-se sua voz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você entendeu a comparação? Ora, essa visão nasce exatamente da filosofia grega, dos pré-socráticos. Daí, uma coisa que também Anaxímenes fala, que é até muito bonito, ele diz, o ar é divino, olha a associação, e gera divindades a partir de si. Ou seja, o ar é a base da criação, inclusive do mundo divinal, do mundo espiritual e também do mundo material. O ar é nossa alma e o que mantém os nossos corpos unidos. De certa forma, não está errado não, porque a gente não respira, nós não precisamos de ar. Aí ele diz, olha, a terra é plana e passeia no ar, e os demais corpos celestes giram em torno dela. Parece que ele já está lançando aqui as bases do geocentrismo, né? De que a Terra seria o centro do universo. E essa visão predominou até o período da Renascença. Pois bem, foi um grande prazer estar com você nesse horário, nesse dia, e nós desejamos a você uma boa aula, uma boa aprendizagem, uma boa pesquisa, um bom estudo, e a gente se encontra na próxima aula, se Deus quiser. Um beijo no coração, que Deus te abençoe abundantemente.